Deus te abençoe muito. E agora nós abriremos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26, os versos 17 a 30. 17 a 30. Nós falaremos aqui sobre a Páscoa do Senhor. Neste texto, nós encontraremos a última Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor, na nova versão transformadora, é o texto bíblico que nós usamos. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comemorarei em sua casa, comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Respondeu Jesus: um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, amados irmãos, a exposição da palavra do Senhor. Eu quero falar com vocês sobre a Páscoa. A história dos judeus registrada aqui deve ser conhecida de todos nós, ou da maioria de nós pelo menos. Jesus aqui, ele está na Páscoa, ele está na festa da Páscoa. Mas que festa era essa, ou é essa tão badalada dos judeus? Que festa é essa que chama a atenção até os dias de hoje? Queridos irmãos, esta festa chamada Páscoa, ela
proclama a libertação daqueles que foram libertos da escravidão do Egito há muitos anos atrás. Nós poderíamos dizer que é a nossa libertação, é a nossa independência hoje. Então, é a festa mais antiga. Os israelitas, eles foram por 430 anos escravos do Egito, a maior potência daquela época. Eles viviam ali, fazendo o que eles não queriam fazer e vivendo de forma oprimida e dominada por aquele governador do Egito. A Bíblia vai dizer para nós que Deus levanta Moisés como um grande líder e diz para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo da escravidão, você vai libertar o povo de Israel. Moisés então se levanta com poder, Moisés então se levanta cheio de autoridade, realizando vários sinais ali diante de Faraó. Acontece que Faraó não cede, Faraó não se quebranta, não se humilha, mesmo Moisés realizando muitos milagres ali, continua Faraó com o seu coração endurecido. Até o momento em que diz a Bíblia, depois de tanta punição, de tanta praga como gafanhotos, pulga, pedra, escuridão, Deus diz a Moisés: Moisés, dá licença, sai da minha frente, porque agora vou eu mesmo, agora eu vou enviar o meu anjo, o anjo da minha ira sobre o Egito, para que eu possa discipliná-lo. O que acontece nessa hora? Acontece que um anjo é designado do céu, enviado da parte de Deus, com o objetivo de matar todos os filhos primogênitos, todos os mais velhos, inclusive dos animais. Todos deveriam morrer. E Deus disse a Moisés: avisa o meu povo, Moisés, fala para eles que eu estou passando agora através do meu anjo da ira sobre toda a terra do Egito, e o meu anjo vai passar por cima. Páscoa, o meu anjo vai pular, o meu anjo não verá, não entrará naquela casa que tiver marcada com o sangue do cordeiro. Moisés avisa o meu povo que é Páscoa, é momento de passar por cima, de manter vivo aqueles cujo sangue do cordeiro estiver nos umbrais, nas vergas das portas. E então, cada família, Moisés, deve matar um cordeiro, e quando vocês cortarem o pescoço do cordeiro, o sangue desse cordeiro será derramado. Avisa cada família, Moisés, para que eles possam pegar uma bacia e recolher o sangue que sairá do pescoço desse cordeiro, e com uma espécie de pincel, peçam para cada família dos hebreus tingirem, marcarem as portas das suas casas. Por quê? Porque esse anjo da minha ira vai entrar em todas as casas do Egito e vai matando um por um, porque é o anjo da minha ira. Desde o mais novo até o mais velho dos primogênitos das famílias do Egito, só não haverá morte nas casas em que o anjo ver o sangue do cordeiro nos umbrais, porque a vida depende do sangue do cordeiro inocente. Avisa Moisés para eles: nessas casas marcadas com o sangue do cordeiro não haverá sinal da ira de Deus. Onde tiver o sangue do cordeiro, não haverá sinal de condenação da parte de Deus. Essa foi a mensagem. Até o estrangeiro que quisesse participar daquela Páscoa deveria ser
circuncidado como fazendo parte da aliança do Senhor. Deus disse que eles deveriam comer o pão assado, deveriam comer aquele pão sem fermento, o cordeiro assado e o pão sem fermento com ervas amargas, isso tudo em razão de o fermento simbolizar o pecado, de as ervas simbolizarem o sofrimento e a escravidão que eles tiveram ali no Egito durante 430 anos. Diz a Bíblia que o povo de Deus saiu do Egito, eles passaram pelo deserto e ficaram pelo deserto durante 40 anos, e depois eles chegaram, eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, era a terra que Deus havia preparado para eles. Continuando lendo as Escrituras, ali na terra de Canaã, passaram-se o tempo dos juízes, dos reis, o tempo dos profetas, anos e anos eles viveram ali, até aqui, ali no Rio Jordão, na entrada da terra de Canaã, um homem muito estranho estava batizando com água aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados. E quando esse homem estranho olha mais adiante um pouquinho, ele vê o Senhor Jesus vindo, e Deus abre os olhos desse homem estranho chamado João Batista. E naquele momento, João Batista, pelo poder do Espírito Santo, grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos amados, aqueles homens que ali estavam voltaram as suas mentes para anos de escravidão no Egito, olharam para as Escrituras nas suas mentes e nos seus corações, e se lembraram da Páscoa, se lembraram daquela cena em que todo pai de família deveria matar um animalzinho sem defeito, de 1 ano de idade, deveria derramar o sangue dele e comer a carne com a sua família. Eles se lembraram quando João gritou que aquele homem era o Cordeiro de Deus. Todos os anos, na nação de Israel, o pecador deveria preparar, levar um cordeiro sem defeito de 1 ano, deveria colocar a mão sobre a cabeça desse animal, confessar os seus pecados, transferindo os seus pecados para aquela vítima inocente, matá-lo e derramar seu sangue para perdão de pecados. Isso acontecia todos os anos em Israel. O sangue era derramado sobre o altar, o animal sobre as brasas do altar, e Deus aceitava o sacrifício e perdoava o pecado do povo. Ano após ano, esse sacrifício acontecia, aquele ato fazia o povo se lembrar todos os anos que o perdão só podia ser recebido por meio de morte, por meio de derramamento de sangue. Queridos irmãos, Israel aprendeu isso, mas agora o povo escuta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo vê aquilo e começa a imaginar que tipo de sacrifício seria agora. Mataria um homem como pagãos estão fazendo ou faziam? E era exatamente isso que aconteceria. João Batista estava dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. João Batista estava dizendo que Jesus era a ovelha de Deus, que Jesus era um macho sem defeito, sem mancha, sem pecado, reservado para daqui a pouco morrer a favor da humanidade. João Batista disse exatamente isso. E assim, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo ali no Jordão, batizado por João, inicia o seu ministério de pouco mais de 3 anos. O tempo passa nesse ministério, e chega o dia em que Jesus seria morto. Na verdade, ninguém prendeu Jesus.
Na verdade, o Senhor Jesus foi quem se entregou. A Bíblia diz exatamente isso. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 10, nós percebemos Jesus dizendo que ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele veio para isso. Os soldados romanos da guarda de Israel, os soldados dos sumos sacerdotes, eles chegam ali perto de Jesus. Judas o traiu com 30 moedas de prata. Chega ele, dá um beijo no rosto do Senhor Jesus Cristo, identificando-o de diante dos demais. E os soldados vão prender o Senhor. Pedro retira a espada para lançar e matar os soldados, mas Jesus diz: não precisa me defender, Pedro, porque se eu precisasse, eu chamaria uma legião de anjos para me defender. Na verdade, Pedro, eu estou dando a minha vida, eu vim para isso, eu fui separado como Cordeiro de Deus para morrer no lugar dos pecadores. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não precisam ter dó de mim, porque a minha hora chegou, o meu tempo chegou. E eles levaram o Senhor Jesus. Eles levaram o Senhor Jesus. E aí, queridos irmãos, foi muito sofrimento, foi um período de muita dor. E lá naquela cruz, Jesus derrama o seu sangue, o sangue vicário, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem pecado. Quando Jesus derrama o seu sangue naquela cruz maldita, Ele estava dizendo que está marcando a vida daqueles que creem nele com o seu próprio sangue. Assim como o sangue do cordeiro lá no Egito marcou as vergas, os portais das casas, o Senhor Jesus, com o seu sangue na cruz, marca a casa, espiritualmente falando, de todo aquele que crê nele como Salvador da sua própria vida. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Hoje nós fazemos a festa da ressurreição. A ressurreição é a prova de que tudo o que Ele falou é verdadeiro. A ressurreição é exatamente isso. As demais religiões têm os seus significados, as suas importâncias. Elas, na verdade, são diferentes de Jesus, porque Jesus prova a sua verdade, porque Ele havia dito: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E quando Ele ressuscita, essa religião, esse Deus homem, se torna diferente de todos os outros homens que já passaram por toda a história. Ele provou que podia perdoar pecados. Ele provou que podia perdoar pecados. Acontece que aquela libertação ali do Egito, ou lá do Egito, ela é muito diferente da libertação do Senhor Jesus Cristo. A libertação do Egito é um tipo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus nos dá algo muito maior do que aquela libertação limitada, do que aquela libertação política, geográfica, social do Egito. A Páscoa, queridos amados irmãos, de Jesus não traz apenas bênçãos circunstanciais, não traz apenas bênçãos temporais, efêmeras para esta vida. É muito importante perceber a Páscoa de Moisés com a Páscoa de Jesus. Essa é apenas um tipo dessa que é a real. Então, queridos irmãos, a Páscoa não fala de algo que se esgota aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É algo muito maior. Por quê, pastor? Porque o nosso pecado e nossa escravidão também é muito maior. Por que Jesus fez algo grandioso? Porque nós somos o problema. Porque nós somos miseráveis, como diz Paulo, porque não podemos fazer o bem, porque não resistimos à vontade de fazer o mal. Isso significa
significa que eu quero viver diferente, fazer diferente, mas eu não consigo. É por isso que Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quem me livrará? Paulo diz: Jesus de Nazaré. Graças a Deus por Jesus, porque o mal habita em mim, e esse mal se chama pecado, mas Jesus veio me libertar dessa escravidão. Esse Jesus maravilhoso tira esse pecado que está enraizado no meu corpo mortal. Quando Jesus vence a morte, é exatamente isso que Ele está fazendo. Então, queridos irmãos, a conclusão é de que o nosso problema não é apenas social, o seu problema não é apenas um conflito conjugal, o seu problema não é um problema financeiro, o seu problema não é um problema com seu filho, o problema da sua doença, isso não é o seu problema. O seu problema é a morte, tudo mais é sintoma. O nosso grande problema é a morte, é o pecado, o nosso corpo é mortal. Diz Paulo, amados, que enquanto esse corpo mortal não for revestido de imortalidade, diz Paulo que enquanto esse corpo corruptível não for revestido de incorruptibilidade, o nosso problema não será resolvido. Nosso problema está nesse corpo mortal que é escravo do pecado. É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ali na altura do capítulo 8, ele vai dizer que a criação inteira geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. A Páscoa, portanto, nos leva a olhar para além desta vida, amados. A Páscoa, ela tem uma mensagem sim, para aqueles que têm um filho doente, para aqueles que estão perdendo suas casas nesses dias, para aqueles que estão desesperados, estão desempregados, aqueles que estão agora no leito de UTI, ou que estão hospitalizados em relação a esse Covid-19, mas é necessário entender que a Páscoa fala também daqueles que têm crise existencial, mas ainda a Páscoa fala muito mais do que isso, porque ela fala de vencer a morte. Ela fala de vencer a morte. Diz Paulo que é o nosso último e maior inimigo, vencer a morte. Nós fomos criados para outro mundo, nós fomos criados para outra vida. A Bíblia chama de novo céu, de nova terra. A Bíblia chama de vida eterna, irmão. Nós somos criados para lá. Nós conhecemos hoje uma fagulha desse novo céu e dessa nova terra. São os primeiros frutos dessa redenção por causa de Jesus. E é por isso que nós sentimos falta de algo mais. É por isso que nós não estamos satisfeitos. É por isso que nada nos satisfaz, porque nós não somos desse mundo, porque de alguma forma os nossos olhos são voltados para a eternidade. O Espírito Santo nos leva para lá. Deus disse que a eternidade foi colocada no coração humano. Por isso eu convido você para analisar isso. Nós queremos perfeição, nós queremos a divindade, nós queremos uma santidade plena. Isso só será possível com a ressurreição do nosso corpo. Por isso Jesus ressuscitou. Perceba, o túmulo de Jesus foi lacrado, o túmulo de Jesus foi guardado, foi protegido, mas mesmo assim Jesus ressuscitou. Mesmo assim a morte e todos os que trabalham para a morte perderam. A Bíblia deixa clara essa verdade. Quando a vida surgiu, a morte morreu. Quando a vida apareceu, a morte desapareceu. Um de nós, o homem perfeito, cumpriu a vontade perfeita de Deus, morreu e matou a morte. Nós vivemos com Ele e vivemos para Ele. Aleluia, louvado seja o seu nome. Esse Jesus maravilhoso fez essa grande obra por nós. Então, nessa vida, não podemos viver como se estivéssemos mortos.
nessa vida. Não podemos aplaudir os promotores da morte. Oh, amados irmãos, celebrem o domingo da ressurreição. Celebrar o domingo da ressurreição é dizer para a morte e para tudo aquilo que promove a morte, é dizer para o choro, é dizer para o sofrimento, é dizer para a dor que Jesus venceu e a morte perdeu. Nós somos o povo da cruz, mas da cruz vazia, da cruz limpa, da cruz que tem apenas um pano branco, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou. Acabamos de cantar, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus. Páscoa é celebrar a vida. Páscoa é celebrar o Senhor da vida, porque Ele nos deu vida e nós estamos vivos e esperamos vivos a vida eterna. Queridos, isso é uma loucura que nós cremos. O Deus glorioso, o Deus eterno perfeito, se tornou um bebê, viveu entre nós, foi para a cruz, o seu corpo ficou ali inerte em trevas. Mas no domingo, Ele ressuscitou e está vivo. Tem um hino que nós cantamos que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Não há mais culpa, porque o poder de Cristo está em nós. E você precisa dizer por toda a vida que Cristo viverá em você, como diz Paulo, é Cristo quem vive em mim. Você precisa dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Você precisa dizer até Cristo voltar: eu vou permanecer crendo, até o último dia eu vou permanecer crendo. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Então, quando nós biologicamente morrermos, estaremos vivos eternamente. Se nós crermos no Senhor, estaremos salvos para sempre. E é por isso que ninguém pode ser passivo diante desse Cordeiro de Deus. Ou você vai recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, ou você vai rejeitá-lo. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para permanecer em cima do muro. Hoje é um dia de renovação, hoje é um dia de restauração, hoje é um dia de você receber alívio, de você receber paz. Escute o texto de Mateus, o texto que lemos, o capítulo 26, ele nos ensina ali que naquela noite de quinta-feira, Jesus reúne os seus discípulos ali, e ele diz para eles que o pão simboliza a sua carne. O pão simboliza a sua carne, a carne que será dada para todos eles, diz a palavra do Senhor ali. Ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo: não fiquem apenas ouvindo sobre o meu corpo, sobre a minha história. Não, vocês precisam me provar, vocês precisam participar do meu corpo, vocês precisam viver essa realidade. E depois diz a Bíblia que o Senhor Jesus toma o cálice, o vinho, Ele derrama o vinho, e Ele vai servir ali os seus discípulos, e Ele vai dizer para eles que estava fazendo uma nova aliança, e a prova era o seu próprio sangue como Cordeiro de Deus. Esse era o ensinamento. Jesus estava dizendo: amanhã eu vou derramar muito sangue, e vou derramar o sangue por amor. Amados irmãos, preste atenção. Paulo, o apóstolo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que se a nossa esperança,
se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não pensarmos, não lembrarmos da eternidade, nós somos os mais infelizes dessa vida. Então preste atenção, quando comemoramos ou relembramos a morte de Jesus, nós celebramos a morte da morte. Por isso eu convido você para pensar comigo nesse novo momento instituído pelo Senhor, tirando aquela Páscoa do Antigo Testamento e colocando essa nova Páscoa, o pão e o suco de uva e o vinho, como sinais do seu corpo, relembrando o seu sacrifício de amor. Pastor, o que é mais importante na comemoração da Páscoa? A morte do Senhor Jesus, a sua crucificação ou a sua ressurreição? O que é mais importante? Perguntaram isso certa vez para o Billy Graham. Billy Graham, dos maiores evangelistas desse tempo agora atual. E Billy Graham então retorna a pergunta, dá a resposta com uma nova pergunta, dizendo: o que é mais importante no avião, a asa direita ou a asa esquerda? E eles respondem as duas. Ele vai dizer em relação à Páscoa exatamente isso. A morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição no domingo muda a história de um homem pecador. Queridos, eu encerro a minha palavra dizendo para você que você precisa olhar para Jesus hoje como Cordeiro enviado de Deus, que veio a esse mundo, morreu por sua culpa, por nossa culpa, mas que no terceiro dia Ele venceu a morte, apenas para te dar vida, para mudar a sua história e para levá-lo para o céu, para a presença do Pai. Irmãos da Pipo, hoje nós estamos aqui com o pão e com o suco de uva. Nós não vamos ministrar a Santa Ceia. Nesse momento você não vai ministrar a Santa Ceia na sua casa como família. Santa Ceia é mais do que você comer um pão na sua casa com a oração ou tomar o suco de uva. Santa Ceia tem muito a ver com comunidade, com assembleia, com reunião, com entendimento do partir do pão. Esse momento em que nós olhamos para o pão e para o suco de uva e não o tomamos como comunidade, gera no nosso coração não alegria, mas tristeza, que denuncia o nosso pecado, que denuncia o pecado da humanidade. Toda a natureza foi afetada em razão do pecado. Hoje nos distanciamos em razão desse vírus, e em razão disso não cearemos juntos. Por isso nós nos arrependemos mais uma vez, mas louvamos o nome de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que nos deu vida, e nos deu vida eterna, e não apenas para essa vida. Escute, você que não entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa fazer isso hoje. Você precisa tomar uma decisão aí na sua casa. Arrependa dos seus pecados, convide Jesus para entrar no seu coração e ser o Senhor e o Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Entre em contato conosco através da rede social, ou você pode falar conosco pelo WhatsApp ou pelo Instagram da Pipo, e nós entraremos em contato com você e até prepararemos um discipulado para abençoar você. Em breve, irmãos, o nosso templo aqui estará concluído na sua reforma. Está ficando lindo. Nós estamos aqui no salão improvisado,
mas em breve o nosso tempo estará pronto para uma grande festa, e nós teremos um grande culto de gratidão e uma celebração de uma santa ceia maravilhosa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Senhor, nós oramos agora, te agradecendo por tão grande sacrifício, por teu grande amor derramado na cruz, apresentado na cruz por cada um de nós pecadores. Te louvamos e nos alegramos, porque o Senhor venceu a morte. Se o Senhor venceu, nós venceremos também. Louvado seja o teu nome. Que essa vitória do Senhor, que a vida do Senhor seja derramada sobre todos os amados irmãos que agora participam desse culto. Que nos lares ou no local onde estiverem, a vida do teu Espírito os inunde, os alcance e os fortaleça espiritualmente, perdoando pecados, santificando vidas para o louvor da tua glória. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito e eterno Pai, e as consolações do Santo e poderoso Espírito seja sobre todos nós aqui, sobre os irmãos nas suas casas e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.